Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui para desejar um feliz ano novo, um 2026 repleto de paz na consciência e sabedoria para todos nós, que possamos fazer, de fato, um 2026 cheio de bênçãos, né? Que a gente possa realmente acelerar aí esses processos de expansão de consciência, né? A autoconsciência tão necessária para todas as revelações que Deus pode propiciar a nós constantemente no nosso presente diário. Mas não sem antes, né? Agradecer a todos aqueles que estiveram comigo em 2025, todos aqueles inscritos no canal e também aqueles que aqui novos estão. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Gislaine Abadia, o meu canal fala sobre saúde em todos os aspectos. Então, desde expansão de consciência, análises de metafísica da saúde, tudo aquilo que confere ao humano elaborar-se de forma melhor, né? Entre autoconhecimento, ou seja, nós nos conhecendo, nós nos tratando, sendo terapeutas de nós mesmos, porque eu acredito muito que o ano se faz melhor assim, quando nós estamos nos sentindo melhor, quando nós, equivalentemente, estamos dando conta de dirigir forças do interno para o externo, pois a gente não muda o mundo, a gente não muda o próximo, nós não devemos consertar, né, nem tentar consertar ninguém. Muito pelo contrário, a gente se melhora, e uma vez que nós nos melhoramos, auxiliamos o entorno a evoluir, porque vamos lembrar aqui, pessoal, tudo é energia. Então, até essa frase que a qual eu estou emanando, não há só palavras, né, saindo aqui do meu arcabouço mental, também há sentimento. Então, o que eu desejo para 2026 na vida de todos e todos os seus, né, é o quê? Muita consciência, que a gente possa dar cada vez mais consciência a tudo que nos chega, sejam coisas boas a princípio, ou não tão boas à primeira vista, né, mas que essas, o contrário daquilo que seria dadivoso, vamos colocar assim, no fundo é melhor ainda, porque a partir do momento que nós conseguimos, com melhores hábitos, comportamentos e ações, evoluirmos diante de qualquer coisa que é preciso darmos consciência, então seja aí emaranhados em mecanismos de defesa que antes nos serviam como crenças para vivermos em sociedade, e mais do que exercer essa civilidade a meio social, mas sobretudo no nosso âmbito familiar, e mais do que isso, conosco mesmos, né? Conosco, no nosso interno, no nosso interior. Que a gente compreenda que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que nós estamos identificando, já é um reconhecimento próprio, pois temos dentro de nós, sim. Então, que em 2026 tenhamos a consciência de que tudo aquilo que a gente observa está dentro de nós. E ao observarmos que é sombra, tá tudo bem que a gente clareie e ilumine ela, que nos esclareçamos desta parte, que assim será dada consciência, né? E se for algo que seja bom, que bom, porque nós também colhemos constantemente os frutos dos nossos esforços, os nossos louros, né? Então que esse 2026 esteja repleto de bênçãos, bênçãos aquelas vistas a olhos nus e também aquelas que a princípio não são tão boas, mas que são melhores ainda. Então meu canal inclusive é para isso. Sejam muito bem-vindos, portanto, ao meu canal, aqueles que aqui já são inscritos e aqueles que estão aqui pela primeira vez. Ativem o sininho para que possam receber mais conteúdo, para também aumentar o engajamento. E hoje, como forma de gratidão a todos que estão aqui comigo, eu trago um livro. Este livro eu desejo acompanhar e poder trazer sempre que possível, pois vocês sabem, eu gosto de incluir no meu hábito leitura, né? E para incentivar inclusive vocês, porque a gente basta dar o primeiro passo e nós conseguimos alterar hábitos que não eram bons, né? E aqui
Portanto, um hábito excelente, leitura. Ela faz muito mais associações em nosso arcabouço mental. Ela estimula o intelecto, porque além de reservar questões na área da memória, nós também estamos fazendo associações de modo inclusive terapêutico, de coisas que nós já vivemos, nós estamos esclarecendo questões que antes não sabíamos. Então é nessa máxima que eu sempre gosto de trazer algum conteúdo aqui no meu canal, pois o canal, lembrem-se, centelhas, ele fala de saúde vital, e a saúde vital está para além da compreensão do nosso corpo físico, pois sabemos que o corpo fala aquilo que está cheio, a mente, aquilo que enobrece o coração, ou que o pesa. Então que a gente possa se despojar dessas sensações não boas e transformá-las, né? Pois se tudo no universo é energia, nada vai ficar para escanteio, por mais que a gente não saiba, por mais que a gente ainda tenha que dar consciência, por mais que ainda esteja no inconsciente, tudo que chega até nós é em favor de um aprendizado e uma lição. Então a primeira delas, vamos colocar em nosso mental e acerenar com paz e tranquilidade no coração que o nosso 2026 vai ser feito repleto de muito amor e paz, de acordo com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. E mais do que nunca, lembrarmos que aquilo que você quer ver de pronto para você, aquilo que você deseja, almeja e busca, lembre-se, faz parte daquilo que você acredita. Logo, se você crê, né, se você põe fé, se você assina embaixo, você carrega isso em pensamento. Então, uma vez que está na mente, você consegue sentir. Então, toda crença vai guiar seus pensamentos, que guiarão suas emoções em relação àquele sentir, e vão guiar de modo energético aquilo que se materializará, manifestará para você. Então, tudo aquilo que você quer ver no mundo, por isso que eu digo, seja. E para sentir, mais do que sentir, para que se complete essa manifestação, você deve sustentar esse sentir. Então, muitas vezes o conflito, onde as pessoas almejam algo e não conseguem, está aí. O cerne da questão é: você já mudou a substância atômica que toma conta daquilo que é sua essência? Então, o canal é sobre isso. Como você pode almejar algo e sustentar algo se você sente diferente nas nuances do seu decorrer diário? Então, você inicia bem o dia. No meio do dia, nem precisa finalizar. Acontecem algumas coisas que nós vamos deslizar naturalmente. Então, a questão de nos sustentarmos é isso. É darmos vazão de que nada no universo é ruim. Tudo no universo vem para um esclarecimento necessário. Se aquilo que acontece no seu entorno é bom, maravilha. Gratidão sendo emanada aí a contento. No entanto, se não for bom à primeira vista, eu digo-vos, é melhor ainda. E o canal é sobre isso, sobre explicarmos isso. Darmos conta de tirarmos do inconsciente algo, e ao torná-lo consciente, manifestamos gratidão a Deus entre graças e misericórdias alcançadas. Então, se coube como lição, naturalmente você não precisa passar por esta prova novamente. Habituado estará, portanto, em se sustentar a partir do momento que você vai impregnando isso na sua rotina diária. Pois são hábitos, pessoal, são práticas. De nada vale você pensar e não sentir, pois se você não conseguir sentir nesta constância de sustentar quem é, você não consegue manifestar. E isso vale desde um curso que você deseja entrar, né, um diploma que você deseja pegar, um carro que você quer trocar, uma casa de praia que você deseja tanto. Então, desde coisas mais sutis, as coisas manifestas materialmente, você deve sustentar quem é, pois
Nós temos tudo a nosso favor quando nós nos sentimos como um nada. Essa é a lei do uno, no sentido onde, a partir do momento que Deus nos criou, assim como criou as estrelas, assim como criou os planetas, reino mineral, vegetal, animal, hominal, nós irradiamos luz a partir do momento que nós refreamos, né? A partir do momento que a gente domina o nosso ego, a partir de um complexo que se chama complexo R do cérebro reptiliano. Isso, gente, é uma classificação científica. Não estou falando em teoria de conspiração. Então, naturalmente, nós carregamos todos os reinos em nós, e uma vez que a gente faz rede vivo a centelha divina, sendo que, falado sobre substância atômica, falamos também de energia, todos somos energia, né? Mesmo que tangível, materializado, podemos tocar, pegar, tem aquelas sutis, as quais estão para além dos nossos 5 sentidos. Então, sim, centelha, você como centelha é fractal do divino, fractal de Deus, o nosso Pai Criador, que nos criou em abundância. Portanto, todas as prosperidades são dadas a nós, basta alcançarmos. Então, muitos especialistas hoje trazem, né, que existe aí um campo morfogenético e que nós podemos atuar nele, cada vez mais dando consciência. Mas como a gente dá consciência para algo novo, se nós não nos despojamos daquilo que era velho? Então, o convite para esse 2026 é justamente esse: podermos nos despojar de hábitos não tão bons, porque acredite, se estamos aqui falando do que queremos ver manifesto em nossa vida, né, ver materializado, naturalmente temos que dar conta dos inputs mais sutis que o criarão. Então tudo é mental, tudo é uma lei de correspondência, você sente dentro e logo fora estará manifestado. Tudo é vibração, tudo carrega uma frequência, sim. Tudo é energia, repito, e tudo tem os 2 polos, para que nós possamos identificar que está tudo certo. Calma, apazigua o coração quando algo não for tão bom, pois se existe o polo negativo, existe também o polo positivo que o sustenta. E mais do que isso, existe a lei de ritmo. Há tempo para tudo. A partir do momento que o próprio universo exige de nós uma sabedoria no agir, assim como o dia, que ao amanhecermos, né, com o sol, naturalmente logo depois a natureza também adormece. Então tudo parte de ciclos. Confia, há tempo para refletir, assim como há tempo para agir. E mais do que lei de ritmo, lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Como você tem agido é mais consciente ou inconsciente? Então, só puxando um adendo importante, aqui falamos sobre cérebro reptiliano, você tem mais reagido à vida de acordo com um animal que flui ainda dentro de você, que Deus simplesmente o colocou em nós para bem do aprendizado, em nos protegermos e mantermos a vida, a sobrevida. Mas quem age só no cérebro reptiliano, reagindo a tudo, à torta e à direita é o que lhe acontece, só julga, critica, condena, se separa de Deus dentro do outro, porque todo mundo tem Deus dentro de si, logo está separando de Deus dentro de si mesmo, da sua própria centelha. E ao usar apenas o raciocínio lógico, os comandos racionais, ao invés de sentir, né, algo a nível de conexão entre mental superior, portanto intuição, com a leveza do coração em Deus, ele não consegue ser criativo. Então, por mais que até consiga ser criativo, será que ele consegue se sustentar em emoções benevolentes? Ou está agindo só no cérebro reptiliano, né, no complexo R, reagindo constantemente, feito um animal acuado, que ou está no processo de luta ou de fuga? Ou ele está batendo, mordendo, querendo matar, ou ele está vitimizado. Vamos parar de agir, mesmo que de modo inconsciente, pessoal, porque isso justamente é inconsciente, e o canal é sobre isso. Vamos tratar estas emoções, respirar fundo 3 vezes e identificar
fazendo a seguinte pergunta para Deus. Deus fora? Não, Deus dentro. Deus, para que isso chegou até mim? Qual o propósito disso na minha vida? E aí eu tenho certeza que você mudando este hábito e ao invés de reagir, a serenar, acalmar a mente, respirar as 3 vezes para deixar o melhor entrar, você vai acalmar o mental inferior, a sede dos pensamentos, e liberar um portal de controle magnânimo, que é o seu mental superior. Logo vai perceber que no fundo todos somos ferramentas. E eu pergunto, você quer ser ferramenta do divino ou ferramenta do seu ego? Faça o seguinte, avisa para o ego que ele é a ferramenta de lapidação do seu espírito em luz e a presença divina do eu sou se afiniza com isso e mostra vibracionalmente, de modo frequencial, pois repito mais uma vez, tudo é energia, que abundância, que prosperidades, que saúde plena e vigor são retratados constantemente quando você acredita. Então tudo aquilo que você crê, você mentaliza. Tudo aquilo que você mentaliza, você emana sentimentos, sustenta estas emoções benevolentes, transmutando, ressignificando, dá um novo significado para tudo que te aconteça a partir de hoje mesmo. Naturalmente vai ser manifestado o melhor no seu entorno e também no entorno dos seus. Logo você descobrirá que não precisa mudar o mundo, que você não veio aqui para mudar ninguém, seus familiares, seus amigos, nada. Você veio para se mudar para melhor. Uma vez que você muda, lei de correspondência, você vai enxergar amor e luz em todo e qualquer lugar e sempre excelentes formas de aprendizado, por mais que a princípio estejamos aí colhendo frutos de um karma outrora já, magnetizados. Então, mais do que isso, você tem aí as 6 leis herméticas, falado então de lei de causa e efeito, ou ação e reação naturalmente, outra forma de falarmos sobre isso, é você agir no bem, seja o bem que você quer ver no mundo, logo o seu mundo é melhor. E naturalmente a 7ª lei, A 7ª lei que nos rege. Pessoal, e só lembrando uma coisa bem importante, assim como aquela lei newtoniana que traz para nós sobre a gravidade. Se você pular de um prédio do 10º andar, o que acontece com você? Pois é, sabendo que essa lei existe ou não, sabendo que a lei da gravidade nos rege ou não, ela estará de pronto para agir sob os impulsos da energia da sua vida, ou seja, materializada do seu corpo físico. Então, portanto, querendo ou não saber que estas leis existem, elas nos regem. Por isso que é importante darmos consciência a todas as informações do campo. Então, para finalizar aí as leis herméticas, a 7ª lei, que é a lei de gênero. E aqui eu não estou falando sobre questão polêmica para trazer algo no sentido da sexualidade. Não é sobre isso. Lei de gênero, centelhas, diz respeito ao seguinte: nós todos carregamos o princípio masculino e feminino dentro de nós. Sim, eu, menina, carrego o princípio feminino e masculino dentro de mim. Assim como uma pessoa do sexo masculino também carrega o princípio feminino e masculino dentro dele. Então, nós temos, portanto, seja hominho ou mulherzinha, o princípio feminino e masculino dentro de cada um de nós. E quando nós sabemos disso? Quando estamos utilizando esses princípios, ativamente falando deles, o momento onde você faz uma leitura, onde após essa leitura você medita nela e descobre que já está fazendo limpezas de padrões não muito bons em suas emoções. E aí vem pessoas ao seu pensamento, você naturalmente está se despojando de questões que foram ali manifestadas, criadas em determinadas circunstâncias, com determinadas pessoas. Você está refletindo, está na questão yin, você está criando, está ali naquele padrão de dar consciência a algo, ou de criar algo, Então, isso é um padrão, é uma atividade yin. Se você está numa atividade yang, você está na ação, você está agora agindo, fazendo, portanto, atitudes, obtendo aquilo que é preciso
para a lei de ritmo ser colocada a cabo, que é o quê? Tudo tem os processos de gênese, de criação, de elaboração, né, de reformulações, mas também vai ter, né, o processo, o quê? Que vai plasmar aquilo, que justamente é a ação feita ativamente, a ação do indivíduo. Então aquele ser humano que, por exemplo, é muito yang, né, que sempre é toda força, está com pau e pedras na mão, eu tô falando um lado não positivo, tá? Vamos considerar assim, pois a vida não é sobre certo e errado, é sobre aprendizado. Então, pessoal, a lei de gênero, ela coloca para nós o seguinte, que ativamente utilizamos os dois processos, às vezes não tão consciente, mas que fique mais consciente para você que está aí me ouvindo. Por exemplo, temos um momento de introspecção, mas tudo aquilo que você pensa, você não deve deixar só dentro, né, só no mental. Você deve, portanto, dirigir hábitos na equivalência de criar, de manifestar no seu campo, né, de materializar. Logo, você precisa de ação. A ação, aí é um ótimo exemplo para que a gente se lembre sempre, é o lado yang. Então você só cria, mas não sabe manifestar? Então tá usando só o yin. Há um desequilíbrio aí. Então há tempo para tudo. E o que se requer para que a gente entre na questão do equilíbrio? Simplesmente dar vazão a não reagir ao que nos chega. E mesmo que a gente ainda reaja, porque dependendo do que for, temos que reagir, mas na confiança em nós e em Deus, pois de acordo com a lei do ritmo, pois de acordo com todas essas leis anteriores aqui que exploramos, nada é por acaso, tá? Então aí nós fechamos. Temos sempre padrões criados, né, manifestos, em função de mecanismos de defesa, que em determinadas circunstâncias da vida, para nos fazermos valer bem da convivência social, em quaisquer locais, com quaisquer relacionamentos, né? Sejam de amizades, trabalhos, estudos, familiares, todos temos personas, né? E ao identificarmos aquilo que nos chega que não é tão bom, a gente pode, em equivalência, refletir num padrão do seguinte: qual o propósito disso na minha vida? Então é muito importante, pessoal. Hoje, aqui, 1º de janeiro, eu os convido a refletirem sobre isso. E que a gente possa, portanto, acelerar aí esses processos na equivalência de não só dar consciência, mas de fato conseguirmos expandir a consciência. E nesse despertar que a chamada era atual da transição planetária nos convida, nos iluminarmos cada vez mais indo para Deus de fora. Pode ser também, mas mais do que isso, para dentro. Nesta questão do yin, reconhecer Deus dentro de nós, logo estaremos prontos para reconhecer a melhor ação no indivíduo, né, que se projeta no nosso externo, né? Então, que sejamos bons transmutadores ao darmos consciências de que nada é por acaso. Então, lembremos, inclusive, a responsabilidade é totalmente nossa. Então, a partir do momento que eu espelho em alguém algo que tem dentro de mim, fica dolorido olhar o outro, mas que eu me lembre, na verdade, o outro ou o externo, seja o que for, uma situação, uma circunstância ou uma pessoa, o externo nada mais é do que a manifestação daquilo que eu tenho dentro de mim. Tá ok? Isso é muito importante, isso é muito relevante. E sem essa consideração, você vai continuar criticando o outro, julgando o outro, se separando do outro, com sectarismo, fanatismo, fundamentalismo, injúrias, né? Inveja, fofoca. Você vai estar fomentando o lado não tão bom das pessoas, porque nós interagimos constantemente. E você vai estar condenando o outro, logo você se condena. E aí vai ter que entrar nesses padrões condensados, né? Que estão aí bloqueando o seu energético através dos nossos vórtices de força, através dos nossos chakras. Então, que se falamos de energia, podemos sim falar desse lado energético que demanda coordenar uma fisiologia básica que coordena, inclusive a modo orgânico, todo o nosso sistema endócrino,
aquele que dirige, sintetizar e redistribuir hormônios ou neurotransmissores do bem-estar? Pois o mundo é sobre isso. Uma vez que a pessoa está em padrões viciosos, não muito bons, que ela está mal esclarecida, que ela está projetando muito no outro, criticando, se desfazendo do outro, ou sentindo inveja. A inveja é uma coisa simples para todo mundo sentir. No seguinte sentido aqui, tá? Por que eu cito a inveja? Você sabia que quando você olha alguém sendo quem veio para ser, porque vai ser diferente de você, lógico, todos somos indivíduos, e você critica a pessoa, é algo impregnado que você ainda não tem a coragem de ser quem é, de ser quem veio para ser. Então, ao invés de você sentir inveja, admira o outro, admira a beleza do outro, pois ele tem uma beleza que jamais poderá ser sua, assim como você tem uma beleza que jamais poderá ser a dele. Somos indivíduos, e enquanto as pessoas estão presas a padrões, né, por mais que estejam aí nesses ensejos de sectarismo, né, separação do outro por religião, futebol, ou até mesmo politicamente, como a gente tanto tem visto, você está em padrão. Então, mais do que tentar equilibrar, escolher um lado, direita ou esquerda, né, naturalmente, passado ou futuro, viva o presente, e harmonize-se. Harmonize-se. Observa a luz, observa a sombra, sem criticar a sombra ou a luz, né? Então, observa harmonizando-se. Para desse padrão de tentar equilibrar-se. Então, está parecendo um palhaço num picadeiro. Faça o contrário, se deleite com a vida. Deus é bom e generoso. Manifesta tudo aquilo que você pode acessar de melhor que já está criado por nosso Deus Pai. Deus já criou sua melhor versão. Basta você acessar, né? Então, aqui, só fazer uma leitura, a primeira de todas, né, deste livro, que eu quero os convidá-los, né, a acompanhar aqui comigo. Mais do que esse livro, também outras leituras. Mente Aberta. Crie o costume de se valorizar. O conceito de valor é muito interessante. Pode estar atrelado a um benefício, e quanto maior este, maior será o seu valor. Ou a escassez. E, neste cenário, quanto mais raro, mais caro será este produto. Por exemplo, um diamante é avaliado não somente pela sua beleza, até porque já é possível fazer diamantes lindíssimos de forma artificial, mas também pela sua escassez na natureza e pela dificuldade da extração. Dos 6 bilhões de quilates existentes, somente 1,2 bilhão de quilates conseguem ser extraídos da natureza. Partindo desse fato, podemos afirmar que quanto mais raro um diamante, maior o seu valor. Agora, transfira esse raciocínio de escassez para você. Quantos indivíduos iguais a você existem no planeta? A resposta é apenas um. Sim, você é raríssimo e de extremo valor. Contudo, primeiramente, você precisa acreditar nisso. Ser autêntico em vez de tentar o tempo todo ficar parecido com outras pessoas ou com algum grupo de pessoas. Não é errado se moldar em boas atitudes ou hábitos de outras pessoas, mas jamais perca a sua originalidade e o seu valor. Pessoal, tô até emocionada com essa leitura. Mente Aberta. Hoje o convite para 1º de janeiro. Então, vocês podem ver que eu ainda não havia lido, né? Deixei para ler junto com vocês, acreditem ou não. E assim como eu vim aqui tentando exercer minha individualidade, eu convido a cada um de vocês. Vamos nos sentir como se fôssemos fractal mesmo de Deus. Cada um carrega sua individualidade, suas digitais, seu DNA. Logo, de modo genuíno, a partir do momento que você não se separa mais de ninguém e você se torna cada vez mais inteiro em Deus, com a sua centelha, você está pronto para emanar luz e amor. E o amor, vamos lembrar que ele é incondicional, então, primeiro, ele se valoriza e valoriza o outro. No mínimo, se ele não gosta do outro, ele sente respeito. E para aí está toda a bondade, beleza e atitude de bênçãos no mundo. Então, saia do padrão e saia do seu próprio padrão. Não estou falando sobre outras pessoas, estou falando sobre você. Pare de se padronizar, porque você pode estar preso num sono profundo. Naturalmente está sendo manipulado por medo, que é engendrado nos diferentes aspectos, e discorreremos muito sobre isso aqui no meu canal. Mas hoje eu te convido, faça o seu melhor constante, viva o presente, ao invés de ficar
sofrendo por um passado que não volta, mas que ele é que coordena o seu futuro. Sim, então para de vislumbrar ansiosamente um futuro previsível no passado conhecido. E eu te convido, você pode mudar até mesmo a sua genética, e nós falaremos sobre isso aqui. Então seja a sua melhor expressão genética, de acordo com o seu DNA de criação primordial da sua mônada. Larga de tentar se padronizar diante do que o outro te impõe. E você verá que quem está te impondo isso foi você, né? Naturalmente, portanto, que possamos ter hábitos melhores, pois o 2026 melhor só será feito de acordo com melhores ações, né? De acordo com melhores comportamentos, de acordo com melhores hábitos. E que a gente compreenda esses 365 hábitos poderosos de pessoas de sucesso. Então é isso, a vitória já está aí, vamos alcançá-la? Gratidão para quem esteve aqui comigo até o momento. Comenta no vídeo, compartilha. Se serviu para você, pode servir também para o outro. Seja generoso. E assim vamos aumentar a nossa egrégora. Então, é isso. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.